Alô, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o dono do canal, José Castor. Acabei de chegar aí da igreja agora, da Igreja Cristã Reuel, pastor Valdir Ambrósio, grande servo de Deus. Quero aqui agradecer aqui a oportunidade em que o pastor Valdir tem me concedido de estar, ó Pai amado, ajudando na igreja dele. É uma igreja simples, mas é uma igreja, né, que está verdadeiramente no coração de Deus. Quero, né, agradecer a vida do pastor Valdir, né, por ele ter sido, né, canal de bênçãos na minha vida. Espera só um pouquinho que eu vou pegar a Bíblia. Estou de volta. Bom, gente, a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre, estando ele acertado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Eu vou pular para o versículo 3, que diz assim, ou melhor, a parte B do versículo 2. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Bom, aqui está falando aquela passagem que 3 anjos apareceram a Abraão. Todo mundo sabe que Abraão, quando ele se chamava ainda Abrão, ele era um fabricante de tendas. Ele vendia imagens de escultura, porque o seu pai era totalmente idólatra, né? Mas certo dia o Senhor o chamou, né? E Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? E Abraão foi, obedeceu, né? Levou a sua esposa. Ao mesmo tempo também ele desobedeceu, né? Ele não era para levar Ló, mas ele levou. Mas isso é assunto para outro dia, não é sobre isso que eu vou falar. E Abraão, ele ficou anos e anos alimentando essa promessa, né? De que ele seria pai de muitas nações. Só que para isso acontecer, ele teve que mudar o seu nome. De Abrão, ele passou a se chamar Abraão, que no hebraico significa pai de multidões, né? E Abraão, e a promessa demorou a ser cumprida, demorou. Mas a promessa veio. E Abraão tinha, sabe quantos anos Abraão tinha quando essa promessa se cumpriu? Quando nasceu Isaac, Abraão tinha 100 anos. Sara, que era estéril, não podia gerar filhos, só foi ter esse filho com 90 anos. Mas a promessa foi cumprida. E é sobre promessa que eu li essa passagem. Essa passagem foi pregada pelo pastor Valdir agora, na igreja. Foi muito bom, eu sou suspeito de falar do pastor Valdir, ele é uma bênção. Ele é um paizão. Para mim, ele é o pai, né? Ele é que substituiu o meu pai terreno. Para mim, o meu pai o meu pai de hoje é ele. Ele é meu pai, pastor Valdir.
É um cara que realmente gosta de mim. É um cara que realmente repreende quando é para ser repreendido. É assim que eu e você temos que ser, irmãos. Nós não temos que chamar só o nosso irmão em Cristo somente de irmão. Nós temos que ser amigo desse irmão. E amigo repreende. Amigo que é amigo chama atenção. Amigo que é amigo não aceita qualquer coisa que o seu irmão faça. O pastor Valdir é assim. Viu? Quando é para repreender, ele repreende. Eu aprendi a respeitá-lo. Ele foi meu pastor por muitos anos, só que aí eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Né? O filho dele é o meu atual pastor, pastor Jonatas, servo de Deus. Viu? Mas voltando à palavra. Abraão, ele recebeu a promessa com 100 anos. E Abraão era um cara tão fiel a Deus, tão fiel, que ele chegou naquela passagem em que ele vai no Monte Moriá sacrificar o seu próprio filho, Isaque. Se Deus não mandasse o anjo do Senhor para barrar, por obediência e por fidelidade, Abraão iria, sim, sacrificar Isaque, matando num cutelo. Ele ia colocar Isaque em sacrifício. Só que aí o anjo do Senhor, só que aí Deus providenciou um cordeiro. E esse cordeiro se representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Então Abraão era um cara obediente. Abraão era um cara fiel. Com Abraão não tinha tempo ruim não, irmãos. Toda vez que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Tanto é que a Bíblia depois o chama, o constitui, não somente como pai de multidões, como pai da fé, mas sim como amigo de Deus. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos, é sobre as promessas, né? Sobre as promessas. Cada um de nós, eu e você, corpo de Cristo, né? Que tem acessado o meu canal, que tem ouvido as mensagens que eu tenho pregado todos os dias. Cada dia eu prego 2, 3 mensagens por dia. Irmãos, nós temos uma promessa. Uma promessa de um dia morarmos eternamente com o Senhor lá no céu. E aqui na terra também nós temos promessas. Né? Uns é ter uma casa dos sonhos, outro de ter um ministério próspero, outros de ter uma vida financeira próspera. Enfim, cada um tem uma promessa. A promessa de Abraão era de ser pai, pai de multidões, pai de muitas nações. Isso se cumpriu. Agora a pergunta que eu faço a você, corpo de Cristo: você tem acreditado nessas promessas vinda de Deus? Aquilo que o Senhor ministrou no seu coração como promessa, tem se cumprido?
Você tem esperado nele? Você tem depositado a sua fé nele, como Abraão depositou para ter a sua promessa cumprida? Ou você tem parado no meio do caminho, irmãos? Ou você acha que essa promessa não vai se cumprir? Que entra anos, sai anos, você esperando, e você não está mais querendo aguentar, suportar. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, a fidelidade tem que ser eterna nas nossas vidas. A fidelidade, a fé que você precisa depositar em Deus, tem que ser eterna. Tem que ser eterna no dia que Jesus Cristo voltar. Viu? Pode ficar tranquilo de uma coisa, irmãos. Você não vai morrer antes, você não vai à sepultura antes que esta promessa que o Senhor prometeu na tua vida não se cumpra. Porque ela vai cumprir. Ainda que você tenha os seus últimos anos de vida. Irmãos, Abraão tinha 100 anos. Eu com 100 anos eu nem sei se eu vou viver. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou ser sincero. Eu não quero viver além dos 70 anos. Porém, tem um porém. Se for da vontade de Deus que eu viva mais de 70 anos, que se cumpra. Porque é em Deus, irmãos. Quando Deus promete uma coisa, irmãos, pode demorar anos, pode demorar meses, pode demorar séculos, pode demorar milênios. Ela vai se cumprir. Deus é fiel, irmãos. O Deus que a gente servimos é fiel. Agora, o homem, que muitas vezes depositamos a nossa confiança, ele falha. Ele falha. Como muitas vezes depositei as soluções do meu problema no pastor, no líder espiritual. Não, irmãos. O homem falha. O ser humano é pecador. Um dia, ele te dá tapinha nas costas. Outro dia, ele vira a cara para você. Mas Deus não é assim. Deus, no momento que você mais precisa de ajuda, de ânimo, de disposição, no momento que você está fraco, irmãos, é aí que ele entra, irmãos. Não é quando tu está bem. Quando tu está bem, a gente até esquecemos que Deus existe. Eu sei, porque muitas vezes eu fiz isso. Não, irmãos. É naquela situação que você acha que não tem mais jeito. Que ninguém vai estender a mão. Só que aí nós esquecemos que um dia a gente entregamos as nossas vidas a um Deus que está de mãos estendidas, braços abertos para nos abençoar. É nesses momentos que ele mostra que ele é Deus. Então, irmãos, o sentido dessa mensagem é o seguinte: se Abraão, com 100 anos de idade, creu nas promessas de Deus, e essas promessas se cumpriram na vida dele, então nós, irmãos, não somos diferentes de Abraão. Somos, viu? A gente não pode ter a fé que Abraão teve, mas
Mas Jesus Cristo é tão maravilhoso em seus ensinamentos, que ele diz um versículo que diz assim: se alguém tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, ainda que a sua fé seja pequena, irmãos, como um grão de mostarda, você pode mandar um monte aí ao outro lado. O monte que fala aqui, irmãos, é os gigantes. O monte que fala aqui, irmãos, é as barreiras, é as muralhas, é os empecilhos do dia a dia, que impede de você estar na presença de Deus. Viu? Então, irmãos, eu encerro essa palavra dizendo: se você acha que a sua promessa não vai ser cumprida, isso é bom sinal para Deus, porque é nessas horas que Ele mostra quem Ele realmente é. E Ele mostrando quem realmente Ele é, você não vai ter outra alternativa a não ser agradecer a Ele. Amém? Se você gostou desse vídeo, inscreva no meu canal. Vai aparecer a palavra inscrito e do lado do inscrito, sininho. Clica nesse sininho que você terá este vídeo e os outros vídeos que eu já postei no canal Josias Castor. Que essa palavra esteja bem enraizada no seu coração como um alimento sólido para a sua alma. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.